A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e trago a você a nossa 10ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, com um tema muito atual, muito pertinente aos nossos dias, que diz: O Senhor Jesus cura hoje. É o tema da nossa lição. O nosso texto áureo vai dizer assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3. A verdade prática vai dizer: a cura de enfermidades é um benefício da obra redentora do Calvário. Então, a cura, ela faz parte da mensagem em que pregamos, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve nos levará para estar com Ele na eternidade. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Isaías 53, do 4 ao 6, e depois em Mateus, no capítulo 8, no versículos 16 e 17. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então a palavra que havia sido profetizada por Isaías cerca de 700 anos antes, agora em Cristo ela vai ter o seu fiel cumprimento. E é o que nós estaremos tratando no decorrer desta lição, ok? O objetivo desta aula é esclarecer que a cura divina acontece hoje, é também conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e também refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Que Deus abra os nossos entendimentos para que nós possamos aprender a palavra e aplicar nas nossas vidas. A introdução vai dizer assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis. Na atualidade, Deus é fiel para curar nossas enfermidades. Ou seja, amados irmãos, a palavra continua a mesma, a promessa continua a mesma. Então Jesus continua curando hoje como curava no passado. Talvez alguém pode questionar como pode ser isso, Jesus curando e tantas pessoas morrendo, tantas pessoas partindo para a eternidade, principalmente nesses dias quando o Covid está tomando conta dos noticiários, das mídias sociais, e nós pregarmos Jesus Cristo cura. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo cura sim. A promessa dele é real e a promessa dele continua de pé e imutável sobre a vida de todo aquele que crê. A cura divina na Bíblia. Nós vamos falar sobre a saúde pública do Antigo Testamento, a prevenção de doenças é bíblica e também o Novo Testamento, as curas de Jesus, As curas que Jesus efetuou. Diz assim: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde aos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. O Antigo Testamento vai nos dar uma ideia do zelo, do cuidado que o Senhor nosso Deus, ele tinha com o seu povo,
Deus, o modo como ele cuidava, o modo como ele cuidou do povo, em toda a trajetória do Egito até o Mar Vermelho, e depois da travessia do Mar Vermelho, como ele cuidou do povo os 40 anos que estiveram no Egito, as normas que Deus precisou orientar o povo acerca do que deveria comer, de como seria a alimentação. Isso tudo é uma preocupação que Deus tinha com o povo. E essa preocupação hoje não é diferente. Deus ainda hoje se preocupa com aqueles que são seus filhos. Para quê? Para que nós estejamos bem e fazendo a obra dele com excelência. Amado e amada irmã, vamos buscar viver uma vida de santidade ao Senhor, que nós venhamos observar o que a palavra ensina. Aqui, a cura, a libertação do povo de Israel das enfermidades era se eles estivessem obedecendo a palavra do Senhor. Quem obedece alcança o favor de Deus, e quem não obedece está à mercê da ação do adversário. Então, no Antigo Testamento havia essa preocupação por parte do Senhor, de que o seu povo, obedecendo a sua palavra, fosse liberto de toda e qualquer enfermidade. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para uma boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública individual, né? Tanto individual quanto no seu coletivo. Se é pública, fala de todos. Se é individual, é Deus tratando com cada indivíduo. Vale aqui ressaltar a preocupação de Deus em que o povo comesse bem, mas comesse bem, não comesse muito, mas se alimentassem de forma moderada, de forma equilibrada. Nem sempre ter o prato muito cheio é sinônimo de saúde, é sinônimo de estar comendo bem. Está comendo muito, mas não está comendo bem. É essencial que tenhamos à nossa mesa, ou que todos tenham à sua mesa, um alimento balanceado, com proteína sim, mas com legumes, para que a pessoa tenha aí um bom desenvolvimento, né? Para que o seu metabolismo possa estar desenvolvendo da melhor maneira possível. Então, coma bem, mas não muito. Procure se alimentar da melhor forma possível. É comum nós vermos isso, né? Que inclusive, quando o povo de Israel sai do Egito, eles vão lembrar dos legumes que eles comiam no Egito. Eles vão lembrar. Então, eles tinham uma alimentação saudável. Ainda em uma terra estranha, eles tinham uma alimentação saudável. E hoje deve ser da mesma forma. A alimentação é cara, a alimentação está muito cara. Então precisa que o pai, que a mãe, que os filhos, todos sejam orientados a também não ter desperdício, porque o que nós desperdiçamos hoje pode faltar daqui a pouco, então tenhamos cuidado. O Novo Testamento e as curas de Jesus, ou as curas que Jesus realizou. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção de muito. Olha, amado, Jesus veio para curar, para libertar. Jesus veio para trazer cura espiritual e cura física para aqueles que estavam precisando. Infelizmente, muitas pessoas não estavam querendo a cura espiritual, somente a física. Mas Jesus veio trazer os dois tipos de cura. E graças a Deus que ele curou fisicamente, mas curou ainda espiritualmente. Basta nós lembrarmos dos 10 leprosos. E Jesus manda eles irem mostrar ao sumo sacerdote, pagar o que era requerido pela lei. E quando eles vão, todos ficam curados, porém um volta para agradecer ao Senhor.
E esse um que voltou não recebeu só a cura física, recebeu também a cura divina, recebeu também a cura espiritual, a cura da alma, que é a melhor cura. O corpo físico, a doença no corpo físico, pode nos levar ao óbito e nos levar a estar com o Senhor na eternidade. Porém, a enfermidade do pecado pode nos levar à morte, e morte esta espiritual. Então o Senhor Jesus, ele vai trazer a cura, ele vai trazer a libertação da enfermidade e também de toda a opressão maligna. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. E também encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntos. Salvação e cura divina estão lado a lado quando o assunto é salvação, quando o assunto é encontro com Deus. A palavra salvação, a cura divina, salvação e cura, e Isaías 55, 3 e 4 serão a nossa leitura. Salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como salvação, como livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Ou seja, o pecado, quando entra no mundo, o pecado, ele tem o poder de trazer a morte. O pecado, ele dá luz à morte. Por isso que Jesus falou, olha, quando vocês comerem, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, se vocês comerem, vocês irão morrer. Então o Senhor Jesus havia determinado isso. O Pai havia determinado isso, o Espírito Santo havia determinado. E essa palavra vai seguir a humanidade por longos anos. Enquanto o ser humano existir, essa palavra continua a mesma. Jesus, sim, que vem para proporcionar a salvação e a libertação dessa ação do pecado sobre a vida do ser humano. Então, a salvação podia ser aplicada ao livramento da escravidão, alguém que foi salvo da escravidão, isso literalmente, e também espiritualmente, porque antes estávamos escravos do pecado, libertação, salvação da fome. O mundo vivia em fome e hoje também vive. Enquanto os poderosos têm muito, outros não têm nada. Mas a pior fome que existe não é a fome da falta de pão, que já é terrível, mas é a fome espiritual, quando as pessoas não estão se alimentando do alimento espiritual. Esta fome que é a pior de todas elas. E diz ainda a salvação da espada, da enfermidade. Né? E a salvação da condenação, da ideia de que o livramento da maldição do pecado para exercer uma comunhão profunda com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, ou seja, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao arrependimento. Só que, infelizmente, nem todos querem a salvação, nem todos querem a libertação, nem todos querem aceitar o Senhor Jesus. Mas o Senhor abriu oportunidade de salvação para todos. As condições para isso é simples. A condição para a salvação do jugo do pecado, da maldição do pecado, do fogo do inferno é simples. Fé. Fé em quem? Fé na pessoa bendita do Senhor Jesus.
Se você já alcançou o Senhor, se você já está buscando no Senhor, a tua fé no Senhor, então continue firme, porque a salvação só vai ser possível no Senhor Jesus. Isso com a ajuda 100% do Espírito Santo, ok? A vontade de Deus é a salvação para todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender. A salvação, ela é condicionada ao arrependimento. A salvação, ela é condicionada à escolha que nós fazemos. Eu escolho se quero ser salvo ou não. Vale ressaltar que a nossa linha de pensamento, a nossa instrução, o nosso entendimento sobre esse assunto é a linha arminianista e não calvinista. Se você tem o pensamento de Calvino, que uma vez salvo, sempre salvo, enfim, que Deus ele vai trazer a você a salvação, porque você já é um predestinado, não tem problema. Continue na sua linha de pensamento, sem problema algum. Mas nós acreditamos, o que nós ensinamos, é que a salvação está condicionada à escolha que eu faço, porque o Senhor deixou essa escolha para eu fazer e para você fazer. A cura divina, segundo a nossa declaração de fé, vai dizer o seguinte: é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. E Deus vai usar para curar os seus servos, os seus discípulos, a sua igreja. A sua igreja repousa sobre uma promessa maravilhosa. A igreja do Senhor tem sobre ela uma promessa do Senhor Jesus. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Então, há uma promessa, tá certo? Há uma promessa de cura. Para isso, Deus vai usar a sua igreja para operar a cura. E não só usar a igreja, mas usar principalmente a sua palavra. Por meio da palavra, o milagre acontece no meio do povo quando pregamos. O sobrenatural, ele age. Lembramos que o tema da lição é Cristo cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Então, enquanto eu estou trazendo essa lição, você pode receber a cura para o teu corpo físico, porque o Senhor, ele está cuidando de você. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Você procurar a medicina não é errado, mas você deve entregar as suas necessidades nas mãos do Senhor, tá certo? Hoje mesmo com a medicina, tem coisas que a medicina não consegue solucionar, não consegue trazer a cura, mas por meio da oração, Deus pode usar o médico para operar uma situação de melhoria, ou quem sabe, ter um discernimento de algo que está acontecendo com você, além daquilo que ele aprendeu pela medicina. Deus é maravilhoso, Deus é lindo e ele quer o melhor para cada um de nós. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. E é ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Está vendo só? A cura da alma vem antes da cura física. Por quê? Jesus está preocupado com a nossa alma em primeiro lugar. E o que acontecer a partir disso aí é lucro para todos nós, ok?
Então é importante saber que Jesus quer curar tanto a alma quanto o corpo. Os dois precisam estar prontos, aptos para adorar, para o serviço do Senhor. Isaías 53, 3 e 4, no quarto subtópico, diz: o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. E isso está muito claro nas inúmeras curas físicas que enfermos, efetuados por Senhor Jesus. Muitos que estavam enfermos vinham ao Senhor Jesus e eram curados. Jesus curou todo o tipo de enfermidade. Todos que chegavam, Jesus curou. E nós vamos ver que alguns, Olha, vou dizer para você que foram alguns milagres, estão registrados para a nossa edificação espiritual. Ressurreição de mortos também está registrada na Bíblia para a nossa edificação espiritual. Mas teve ocasião em que o Senhor Jesus curou todos os enfermos. Se é todos os enfermos, quer dizer que tinha muito tipo de enfermidade. O interessante é que Jesus nos dá autoridade para impor as mãos e curar os enfermos. E Paulo vai dizer, glórias a Deus. Paulo vai dizer que existe os dons de curar. Os dons de curar é coisa maravilhosa. Por que os dons de curar? Porque não existe uma única enfermidade. São muitas enfermidades em que Deus pode curar todas elas. Para Deus, uma dor de cabeça e um câncer são tudo a mesma coisa. Não há diferença de câncer, de AIDS, de Covid. Não há diferença para Deus. Para nós há diferença, para Deus não há. Tanto que quer maior milagre do que a morte? Alguém está morto e ressuscitar? Então, para Deus não há essa diferença. Por isso que há os dons de curar. E unido aos dons de curar, que é o sobrenatural, ainda tem o dom da fé e a operação de maravilha. Deus pode usar o pregador, o ensinador, quando está ensinando e quando ele está tendo participação na palavra. O milagre de Deus pode estar acontecendo lá no meio do povo, sem ser preciso que alguém lhe imponha as mãos. O Senhor pode fazer isso. Então Isaías 53, 3 e 4 fala sobre isso. Se antes, pelo pecado, nós estávamos mortos, pela vinda do Senhor Jesus, nós recebemos a cura, a libertação do nosso pecado para viver com o Senhor Jesus toda a salvação, toda a plenitude da salvação. Então, salvação e cura é parte da obra que Cristo veio trazer a cada um de nós. Visto, amado, que o Senhor se preocupa com tua alma, mas também se preocupa com o teu corpo físico. O Senhor não quer ver você sofrendo. O Senhor quer ver você restaurado a cada dia. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a cura divina, os desafios atuais. As doenças, as enfermidades entre os crentes e não confundir doença com possessão maligna. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Tem situação que nós temos que ter cuidado para nós não orarmos e entrarmos em questões que Deus está trabalhando. Então temos que sempre pedir. Quando alguém nos pedir oração, nós temos que pedir discernimento a Deus de como nós devemos orar. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento no ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois não existe enfermidade, né? Pois não existiria enfermidade
se não existisse o pecado. Vale aqui já pontilhar o seguinte: a enfermidade existe por causa do pecado. Quando o pecado vem, ele traz com ele todas as suas mazelas. O pecado traz com ele todos os seus sofrimentos, e isso é real. O pecado é real, a enfermidade é real e a morte é real. Agora, o que vale dizer também, que não é porque alguém está doente, é que ela está doente porque cometeu o pecado. Não, a doença é causa, é consequência da herança pecaminosa, mas não porque alguém naquele momento pecou. Não, pode ser algo que é genético, que é uma genética da família e vai passando. Por exemplo, a tendência dos cânceres é ser algo hereditário. Alguém na família tem, o outro depois vai reproduzir. A questão do diabetes também, alguém tem na família e pode ser algo que vai ser reproduzido isso aí. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque já é algo de família que eu vou aceitar. Não, eu vou procurar fazer o meu melhor. Então, não é porque a pessoa está enferma que ela está em pecado. Em alguns casos, sim, ela pode adquirir uma enfermidade por causa do pecado. E, em outros casos, que aqui até é um assunto, eu não sei como você vai receber esse assunto, mas em alguns casos, pessoas que são rebeldes, pessoas que se rebelam contra Deus, Deus prepara e leva para estar com ele. Porque Deus prefere salvar a pessoa por meio da enfermidade do que ela estar bem de saúde e morrer e ir para o inferno. Então o Senhor sabe como faz. Então, a causa da enfermidade é a herança pecaminosa. E às vezes pode ser por causa do pecado que alguém ficou enfermo ou não. Alguém vai perguntar: Jesus, por que ele está sofrendo assim? Por que ele está vivendo esse pecado? Por que essa enfermidade? Jesus vai dizer: é para que a glória do meu Pai se manifeste. Então, às vezes, é para que o poder de Deus se manifeste na vida da pessoa. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. É um grande servo de Deus, é uma grande serva do Senhor, mas morre por meio da enfermidade. Haja vista, ressalto novamente, quantos homens e mulheres de Deus que morreram de Covid e estão partindo causa Covid-19. São homens de Deus, são mulheres de Deus, mas nesse caso, a morte não é uma separação eterna de Deus, mas é uma aproximação de que a pessoa vai estar com o Senhor para todo sempre. Então os crentes podem ficar enfermos? Pode. Há aquele que vai pregar a doutrina, o ensinamento triunfalista, que vai dizer que o crente não pode ficar doente. Se o crente ficar doente é porque ele está em pecado. Isso é mentira. 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 Todos podemos ficar doentes, sim. Mas ao ficarmos doentes, temos que acreditar na provisão bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista os servos de Deus que estiveram enfermos, como Paulo, como Timóteo também, e tantos outros também estiveram enfermos, mas nem por isso negaram a sua fé. Morreram na esperança da libertação da sua enfermidade. Haja vista que alguns homens no Antigo Testamento também morreram na sua enfermidade. Por que não dizer de Eliseu? Por que não dizer de Davi, que na sua velhice já estava sentindo a morte chegar a ponto de precisar de alguém que aquecesse os seus pés, tamanho a friagem que ele sentia? Era o quê? Era enfermidade que estava chegando. 3.
Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Então, quando você estiver orando, você precisa entender, você precisa compreender, ter uma visão espiritual de que aquela oração vai ser direcionada. Porque às vezes pode ser uma possessão maligna. Uma possessão maligna pode ser, por exemplo, alguém fica doente do nada, não vai no médico e não sabe, pode ser uma ação do maligno contra ela. Mas também pode ser alguma doença psicológica. Porque doença psicológica, de repente, a pessoa não vai ter nada no seu corpo físico mesmo, mas os seus sentimentos, os seus pensamentos estarão profundamente abalados. Então precisa se trabalhar isso aí, né? E sempre quando você for orar por alguém que está enfermo, não custa nada, né? Se nós pudermos, às vezes não dá quando é muita gente na oração, não dá para você perguntar, mas quando alguém vier a você e, por exemplo, pedir assim, ou presbítero, ou pastor, ou evangelista, vocês podem orar me ungindo com óleo? Posso sim, posso orar sim, mas qual é a enfermidade? Qual é o motivo? Se for enfermidade, você ora. Agora, se for espírito maligno ou ação maligna, você e eu expulsamos em nome de Jesus. Por isso que a autoridade no nome de Jesus é fundamental. Sem falar que existe algumas enfermidades que não é só questão de pecado, tá, amados? Tem enfermidades também que é ação maligna. O maior exemplo disso foi quem? Foi Jó. A enfermidade de Jó não foi uma enfermidade normal. Foi uma chaga produzida pelo diabo contra a vida dele. Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó não negaria. Então, pode acontecer isso, de alguém estar enfermo por uma ação do mal. Alguém que não conhece a Cristo, de repente, receber algo feito de forma errada, enfim, em trabalhos, e ele ser afetado por isso. Mas que Deus nos dê sempre poder e autoridade para nós vencermos. Então, o Senhor Jesus cura hoje. A conclusão da lição vai dizer: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Ou seja, eu posso querer que o Senhor faça agora, e Ele não quer fazer. Então, prevaleça sempre a vontade soberana do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, acreditamos que o Senhor cura hoje, embora o quadro esteja difícil, esteja cada dia pior, mas o poder da cura está em Tuas mãos. Então, por misericórdia, meu Senhor, continue abençoando a vida de todos aqueles que aguardam e esperam, e que esse irmão e irmã que está estudando comigo essa lição chegou agora que ele receba a cura para o seu corpo físico, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos amém. Que Deus te abençoe. E se esta lição, se essa nossa 10ª lição edificou a sua vida, mande para mais alguém. Envie esta lição para quem você entende que precisa ser edificado. E não esqueça de dar o seu joinha. E eu lhe aguardo no nosso próximo vídeo. E também não esqueça de estar assistindo os nossos demais vídeos do nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.